Irmãos, nós estamos no mês da família ainda, né? E nós nos propomos a trazer reflexões sobre princípios de família, sobre as preocupações de Deus, preocupações entre aspas de Deus, para a família, os valores que a Escritura propõe para a gente ser uma família de verdade, não apenas colegas de casa, mas uma família de verdade. E hoje eu quero trazer pelo lado negativo. Eu vou apresentar a você uma família horrorosa, uma família que eu chamo de família podre. E especificamente eu vou me ater a 3 personagens dessa família. Então abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 21. Livro de 1 Reis, capítulo 21. Você vai conhecer a família de Acabe, que a Bíblia apresenta como negativa e chama de a casa de Acabe. 1 Reis, capítulo 21. Diz assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se numa cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita, e lhe disse: dá-me a vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar diante dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote o jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote o jezreelita, para tomar posse dela. Meus irmãos,
Nós temos aqui uma história horrorosa, que inicialmente vai ser apresentado a você um casal, Acabe e Jezabel. Você já ouviu algumas vezes aqui sobre aquela divisão que houve entre o povo de Deus, que se formou o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é uma desgraça, todo mundo morre de tragédia, todo mundo morre assassinado ou de doença braba. O Reino do Sul tem a capital Samaria, o Reino do Norte tem a capital Samaria, o Reino do Sul tem a capital Jerusalém. No Reino do Sul é de onde vem a família de Davi. Esse Acabe é um rei do norte, Israel. Capital Samaria. A Bíblia chega a chamá-lo de o rei de Samaria. Quem é essa esposa dele? Quem é essa figura tão má, tão ruim, capaz de coisas tão perversas? Ela é filha do rei de Tiro. Sim, Acabe já começa desobedecendo a Deus no seu casamento. Ele casa com aquelas mulheres que Deus havia proibido. E a partir daí, eles vão se tornar um casal muito perverso. A expressão casa de Acabe passa a ser um estigma, passa a ser uma denotação negativa de como o rei não deveria ser. Diz a Bíblia no capítulo 21, versículo 25 de 1 Reis: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, para o mal, eles são o casal perfeito. Ela o instiga a fazer o mal e ele faz. Você viu essa história aqui? Ele é o rei, está no seu palácio, e tem um cara que tem uma vinha colado com o palácio, chamado Nabote. E esse Acabe coloca os olhos na vinha de Nabote e fala: dá para mim, eu te dou outra, eu te dou uma grana. E Nabote diz: não, isso aqui é herança de família, nós não vamos negociar, não tem preço. Aí o Acabe chega em casa, triste, porque ele não teve essa vinha. Ele é o rei de Israel, mas ele quer uma vinha para fazer o quê? Quem lembra? Uma horta. Porque ele, um certo dia, amanheceu com vontade de ter uma horta, e só vai dar certo se for essa vinha de Acabe, de Nabote. E chega em casa, diz a Bíblia, desgostoso. Desgostoso. Não comeu pão, ficou lá com a cara de tristeza, deprimido. E aí a sua mulher fala: mas por que você está tão desgostoso? O Nabote aí está embaçando, não quer me vender a vinha. E ela é dessas mulheres que dizem assim: deixa comigo, ele vai vender a vinha vai ser sua. É isso que você quer? Ela é dessas mulheres que movem céu e terra para fazer alguma coisa, esteja certo ou esteja errado. Ela vai mover céu e terra. Irmãos, esse casal trouxe muita maldição para a terra de Israel. Esse casal, num certo sentido, trouxe a seca. Um dia o profeta Elias disse: olha, sob a minha palavra, não chove por 3 anos. Acho que é por 3 anos e meio. Sob a minha palavra, não chove. Eu vejo muitos profetas dizendo que vão fazer um ato profético para chover, porque Elias fez. Não foi isso que Elias fez. Orar para chover é fácil, uma hora ou outra vai chover. Até no Nordeste, uma hora ou outra vai chover ou não vai. O ato de Elias, ele disse: sob a minha palavra não chove. Foi orar para não chover. Não é uma profecia óbvia. Ali chovia todo ano, mas ele disse: mas sob a minha palavra não chove por 3 anos e meio. Ele só vai orar para chover quando for. Nem ele ora para chover. Depois da batalha de Baal, que a chuva acontece, né, lá no Monte Carmelo.
E naquele período de seca, a Bíblia diz que pessoas chegaram a comer cabeça de jumento. Cabeça de jumento. Alguém um dia viu um jumento e disse: isso aqui dá um cozido. Isso aqui dá um guisado, isso aqui dá um churrasco, isso aqui é proteico. Isso aqui vai dar alguma coisa. E nesse período que não havia água, período de fome, a Bíblia diz que Acabe estava preocupado com seus cavalos, conseguir manter os seus cavalos. Jezabel é uma pessoa horrível. Seu nome é uma ironia. Significa não há nobreza. Ela é uma mulher sem nobreza alguma. Deixa eu compartilhar com você em Deuteronômio capítulo 17 alguns critérios que Deus tinha para o rei. Deus, que na sua soberania sabia que um dia o povo ia rejeitá-lo e pedir um rei. Ele disse: não é para fazer. Mas em Deuteronômio 17, versículo 14, diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito um rei sobre ti, como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o seu povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração se não desvie, e nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro que está diante dos levitas e sacerdotes, e terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O que Acabe fez disso aqui? Nada. Que respeito ele teve por essa palavra? Nada. Que respeito esse casal tem por essa palavra? Nenhum. Os defeitos desse casal são muito gritantes. Por exemplo, eles são um casal que dá grande apoio à idolatria. Durante o período de Acabe, a idolatria foi tão ferrenha que havia profetas de Baal contratados, sustentados pelo governo, sustentados pelo reino, para exercer o serviço de Baal. 400 profetas de Baal. Como se não bastasse, tem uma deusa nojenta chamada Aserá, que os seus rituais são rituais imoral, rituais de sexualidade, rituais profanos, e havia havia 30 profetas de Aserá que também eram mantidos com dinheiro do reino de Israel. Isso era para promover a idolatria. Talvez isso seria diferente se Acabe não tivesse casado com Jezabel. O casamento é uma decisão muito importante. Muitas pessoas que foram criadas na igreja, foram criadas nos caminhos do Senhor, fazem tudo aparentemente certo, só não conseguem casar certo. Eles se apaixonam por algum Acabe, por alguma Jezabel, e acreditam que fazendo a coisa errada, no fim vai dar certo. Que Deus vai de alguma maneira traçar um jeito
Meu irmão, minha irmã, você não se pode casar com Jezabel esperando bênçãos. Ela é Jezabel. Ela é pagã, ela é filha do rei de Tiro. O rei de Tiro é arrogante e cultua a Baal. Então Acabe vai entrar nessa. Jezabel vai encher a Samaria e toda Israel da idolatria de Baal. Ele era um casal, esse casal também era um casal de muita ambição. Que necessidade tem o Acabe? Ele é o rei de Israel. Que necessidade ele tem de tomar a vinha de Nabote? Só porque ele quer fazer uma horta. Como é que se justifica que um homem poderoso fique agora magoadinho, chegue em casa com cara de deprimido, com cara de tristeza, só porque uma pessoa não atendeu aos seus caprichos? Estava triste porque o Nabote não vendeu a vinha para ele. Ambição. Ele quer ter tudo, quer ter tudo, quer ter tudo. Eles são um casal também que não segue os padrões bíblicos dos papéis do casamento. Me parece que Acabe não lidera a sua casa. Jezabel lidera. Jezabel manipula. Toda casa que o homem abrir mão do papel sagrado que Deus lhe deu, de ser o cabeça do lar, você tem que orar muito por essa casa, porque coisas horríveis podem acontecer. Na falta de uma liderança, alguém vai assumir. Na falta de uma direção, alguém vai assumir. O homem foi chamado para ser o cabeça da sua casa. E atenção, às vezes os homens são muito carnais. Quando eu falo do homem ser o cabeça da sua casa, eles pensam apenas em ser um cabeça-chefe. Mas quando eu falo o homem ser o cabeça da sua casa, eu falo ser o cabeça em todos os sentidos, inclusive o cabeça espiritual, o líder espiritual. O homem é o pastor da família. Isso é ser cabeça. Ser o cabeça não é ficar dando ordens, não é dizendo eu sou o chefe, eu sou o cabeça aqui, quem manda aqui sou eu. Ser cabeça é conduzir a família, inclusive no plano espiritual. Muitos homens dizem que são o cabeça, mas quem arrasta ele para a igreja é a mulher. Alguns são pesados de serem arrastados, alguns são difíceis, alguns são molengas. Como é que eles vão ser o cabeça espiritual da sua família se são as suas esposas que os arrastam? Alguns parece que nem com guindaste elas conseguem trazê-lo. Meus irmãos, homens, nós temos que ser o cabeça. Acabe não foi o cabeça. Ele deixou que Jezabel manipulasse toda a situação. Eles são um casal que acha que pode tudo. O Nabote não quer vender a vinha. Vai vender sim. Por quê? Porque eu falei que vai vender. Isso acontece muito quando você tem um pouco mais de dinheiro do que as outras pessoas. Quem tem um pouco mais de dinheiro precisa pedir muito a Deus para que esse espírito de Acabe não tome conta do seu coração. Se eu tenho dinheiro, as pessoas não podem me dizer não. Se eu tenho dinheiro, eu não posso ser contrariado. Eu vou me comportar como uma criança. Eu quero e eu quero agora. Eu quero a vinha de Nabote. Eles também são um casal perseguidor, extremamente perseguidor. Inclusive perseguidores do homem de Deus, o profeta Elias. Agora, nessa família desastrada de Acabe, a gente tem algumas constatações, que são leis de Deus, leis da vida, que você vai ver isso se cumprindo com uma certa exatidão durante a vida. A primeira delas é que semelhante atrai semelhante. Os Acabes acabam casando com as Jezabéis. Semelhante atrai semelhante. Quando você é nó cego, existe uma grande possibilidade de você atrair nó cego. Quando você é fofoqueiro, existe uma grande possibilidade de você atrair para o seu meio outras pessoas que pratiquem
esse esporte, né? Quando você é carnal, há uma grande possibilidade de que você atraia para o seu ciclo outras pessoas carnais. Quando as pessoas são muito opostas, eles tendem a se afastar. Às vezes, uma pessoa nó cego é casado com uma pessoa piedosa, uma pessoa de Deus. A tendência, meus irmãos, é ir havendo um afastamento, porque os opostos se repelem. A minha geração viu muitos livros sobre namoro publicados. Os livros do Jaime Kemp, do Luiz Palau, os livros dessa turma toda. E havia um título que nunca me saiu da cabeça. O título era Os Opostos se Atraem. E depois eu fiquei sabendo que realmente se atraem. O problema não é se eles se atraem. O problema é se eles permanecem atraídos. Acabe e Jezabel permanecem atraídos, eles são semelhantes. Eles são da mesma laia. Na verdade, eles se merecem. Ele é nó cego, ela é nó cega. Eles são maus. Semelhantes atraem semelhantes. Às vezes a pessoa é muito torta, mas muito torta, não cresce na vida cristã. Aí chega para mim e diz: mas eu quero uma pessoa de Deus. Então quer dizer que Deus vai ser injusto? Deus vai pegar uma pessoa que está se consagrando e vai dar para o nó cego? Você é o nó cego e quer que venha, quer atrair uma pessoa de Deus? Semelhante atrai semelhante. Toma cuidado com isso. Uma outra constatação, meus irmãos, é algo que faz parte da lógica de Deus. Se existe uma das coisas que Deus nos revela da sua lógica, se é que existe lógica nele, se existe uma das coisas pelas quais Deus se deixa conhecer na sua lógica, é um princípio que Agostinho chamou de os cabeças federais da raça. Acabe é o cabeça da terra. E ele faz tudo errado. A terra paga. As pessoas pagam. Meus irmãos, isso nos faz pensar o quanto é sério orar pelas autoridades. Não tem outros escapes. Se os líderes erram, o povo paga. E chega uma hora que o discurso de que isso não é justo, que isso é justo, que não é, não faz sentido, não se aplica. Os cabeças pagam. Paulo disse: antes de tudo, rogo que faça oração pelos reis, pelos governantes e por todos que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila. Nós falamos muito dos nossos líderes, mas você já orou pelos seus líderes? Você já orou por esse homem aí que fala um português refinado, que abusa das próclises e mesóclises, né? Se não fosse assim, eu falo-ia, né? Eu vos teria dito, diz o Michel Temer, né? Você já orou alguma vez pelo nosso presidente? Porque essa é uma lei. Os cabeças erram, o povo paga. Foi assim desde o princípio do mundo. Deus não fez uma aliança com um indivíduo, no certo sentido. Deus fez aliança com a raça humana, na pessoa do seu representante, do seu cabeça, Adão. E ele errou. E nós nos demos mal, e isso está fora de discussão, e discutir não vai mudar uma vírgula. Se um pai de família comete erros absurdos, a família acaba pagando. Se um pai de família é devasso e tem uma vida sexual promíscua e contrai uma doença e nasce um filho defeituoso, não adianta mais discutir se é justo ou injusto. Não adianta mais. Essa é uma lei da vida, tão certo quanto cobras venenosas têm veneno. Essa é uma lei da vida. Minha mãe resumia isso do jeito dela com uma frase simples: por uns outros pagam.
É assim. Então veja como é importante orar, por exemplo, pelo seu pastor, pelos seus pastores. Veja, por exemplo, como é importante orar pelo chefe da sua família. Orar pelo seu pai, orar pela sua mãe. Veja como é importante orar pelos governantes. Não adianta você dizer, não, para mim tanto faz. Não tanto faz, não. Se ele errar, ferrou. Quem tem filhos na idade de reservistas, se o Temer declarar guerra ao Chaves, seu filho será convocado. Não tem essa história de eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Se eles errarem, os que estão embaixo pagam as consequências. Se eles errarem, o gás sobe. Ah, mas eu não concordo que o gás suba. Não adianta. Se eles errarem, os impostos aumentam, a comida fica escassa, você pode ter inflação ou deflação. O princípio dos cabeças federais rege a humanidade. Quando os que estão acima erram, os de baixo pagam. Isso é tão claro na Bíblia, que houve castigos que Deus trouxe ao povo, e o povo perguntou, por que isso? E Deus disse, é por causa de Manassés. Por causa das coisas que ele fez. O contrário também é verdadeiro. Às vezes houve bênçãos que veio ao povo e Deus disse, é por causa de Davi. É por amor a Davi. É por misericórdia a Davi. Uma outra constatação, meus irmãos, é que quando você tem uma família em pecado, o homem de Deus será um problema para essa família. Se você leu o livro de 1 Reis, você vai ver como é tensa a relação entre Elias e esse casal. Muito tensa. Um dia, que encontro fantástico. Acabe encontra com Elias. Cara a cara, os dois. Cara a cara, os dois. O rei de Israel e o profeta que estremece o reino. Profeta que não bajula reis. O rei Acabe olhou para ele e disse, você é o perturbador de Israel. E o profeta Elias olhou na cara dele e disse, não, o perturbador é você. Você que é o perturbador de Israel. Você é que não teme a Deus. Jezabel odeia Elias, especialmente depois do desafio do Monte Carmelo. Quando Elias, em período de seca, mandou trazer vários baldes d'água e jogar no chão, porque ele disse que Deus ia fazer a cair fogo do céu e consumir o sacrifício que estava naquele altar. Então ela mandou um recado, que os deuses me façam o que quiser, se amanhã eu não arrancar a cabeça do profeta Elias. Essa palavra foi tão forte, que o homem deprimiu, né? O que não faz a palavra de uma mulher com desejo de vingança, né? Façam-me os deuses o que quiser, se amanhã eu não arrancar a cabeça dele. Só abrindo um parênteses, meu irmão, minha irmã, é bem verdade também, que uma das coisas que deprimiu Elias e que ele diz, eu quero morrer, aquela história toda, é que ele criou expectativas sobre o povo, expectativas irreais. Quando ele vence os profetas de Baal, inclusive manda matá-los, quando ele ora a Deus para fazer descer fogo do céu, ele pensa assim, bom, agora a nação vai se converter. Agora vai haver o quê? Um avivamento. Poxa, Deus falou, Deus mandou descer fogo, Deus fez descer fogo do céu, consumiu o sacrifício, Baal foi envergonhado, os profetas de Baal foram envergonhados, agora vai haver um avivamento nacional. Foi isso que aconteceu? Não. Nunca duvide da maldade humana. Nunca duvide do quanto o coração humano é ruim. Porque com fogo do céu, eles não se arrependeram. Pelo contrário, ela disse, eu vou matar você, porque você matou meus pastores. Você matou os profetas de Baal, eu vou matar você, daqui para amanhã eu arranco a sua cabeça. Como o homem de Deus era um problema para essa família.
Meu irmão, algum homem de Deus é um problema para você? Já criou-se um entrave entre você e o homem de Deus? Agora preste atenção. Como foi a morte de Jezabel? Houve uma profecia que disse assim: olha, você vai morrer, mas é uma morte tão degradante. Os cães vão comer a sua carne, vão lamber o seu sangue. É assim que você vai morrer. Algumas pessoas têm mortes muito degradantes. Olha aí, 1 Reis 9, 2 Reis 9, desculpa. 30 a 37, só para entender a morte de Jezabel. Segunda Reis 9. Versículo 30 diz assim: tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve pai Zinri que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue. Consegue entender aqui? Jogaram Jezabel lá do X andar. Jogaram ela. O sangue esparramou. Foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Lembre, ele está num carro, numa carruagem. Entrando ele, e havendo comido e bebido, e disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo de herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. O que sobrou de Jezabel? Só o crânio, os pés e as palmas das mãos. Eu acho que os pitbull já estavam de barriga cheia e não quiseram comer as palmas das mãos. Que morte! Jezabel talvez seja a única pessoa que a Bíblia diz que se enfeitou. Eu não sei se ela queria seduzir o Jeú. Que se enfeitou, pintou os olhos, ajeitou seus botox, ajeitou suas maquiagens, né? Para olhar pela janela. Imagina aquela Jezabel, com cara de Jezabel, toda pintada, tão vaidosa. E agora só sobrou a cabeça, os pés e as palmas das mãos. Cadê os botox? Né? A gente às vezes é tão vaidoso nessa vida. Tão vaidoso. O que você vai levar para outra vida, meu irmão? Você não vai levar dinheiro. Você não vai levar sua beleza. Você não vai levar sua vaidade. Você não vai levar suas marcas caras. Você não vai levar a sua maquiagem, seu rímel, seu gloss, seu, que mais? Seu pó de arroz. Você não vai levar nada. Você não vai levar seus perfumes caros. Cadê a vaidade? Mas que morte horrorosa. Imagina os cachorros comendo a Jezabel. Comendo lá, só sobrou as mãos, os pés e o crânio.
Eu falei para você que ia apresentar 3 pessoas dessa família. E você deve estar pensando assim, mas cadê a terceira? Pois bem, esse casal tem uma filha. Como é que você acha que é uma filha? Uma mistura de Acabe com Jezabel, né? Satanás, Satanésia, né? O que você acha que pode sair de um cruzamento de Acabe com Jezabel? Pois saiu uma peste chamada Atalia. Nojenta a criatura. Eu vou só resumir a história de Atalia. Ela se casa com Jorão, que é rei do sul. Agora ferrou. Porque se ela é filha do rei do norte e esposa do rei do sul, ela tem influência nos 2 reinos. É a única mulher que a Bíblia diz que foi rainha na Bíblia. Deus trabalhou com lideranças masculinas, especialmente no reino do sul, com lideranças capacitadas. Ela é uma usurpadora. Como é que ela vai ser rainha? Mas como é que ela chega a ser rainha? Diz, segundo Reis 11, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Isso significa que ela matou a própria família. Alguns desses meninos são seus netos. Todos os descendentes de rei ela matou, exceto um chamado Joás, que vai ficar escondido. E vai haver uma conspiração do bem para que quando esse Joás cresça um pouquinho mais, ele assuma o reino no lugar de Atalia. Diz assim, mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, a câmara interior. E assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou o Joiada é um sacerdote, chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar na presença da casa do Senhor, e fez com eles aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo, esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. A outra 1/3 parte estará ao portão de sul, a outra parte detrás da guarda. Assim fareis guarda e defesa dessa casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa. E aí tem um plano, né, para tomar o reino dessa usurpadora chamada Atalia. Versículo 13. Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou, traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes, fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-a à espada. Porque o sacerdote tinha dito, não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, aonde a mataram. Meus irmãos, que fim triste para essa família. Que fim triste. A morte da mãe é horrorosa. A morte da filha também. A morte do pai também. Ele não é honrado. Isso aqui é uma família podre. Isso aqui é uma família que faz tudo errado. Isso aqui é uma família que não respeita ao Senhor.
Muitas famílias não se encaixam nesse padrão. Não são famílias tão apodrecidas assim, mas a pergunta é: em que áreas nós estamos apodrecendo? Estamos tendo problema na área de idolatria, estamos tendo problema na área em que não há um cabeça do lar, em todos os sentidos. Estamos tendo problema na área de que uma mulher é doida o bastante para achar que pode tudo, que pode manipular, que pode mandar matar pessoas. Ela mandou matar Nabote, ela levantou falsas testemunhas. É preciso tomar muito cuidado quando algum desejo de vingança se apodera da nossa família, onde a família é regida numa cultura de vingança, onde seus filhos ouvem palavras de vingança, palavras do tipo: mexeu comigo, vai ter que ver, eu não levo desaforo para casa. É assim que seus filhos vão crescer. Em que áreas a sua família está apodrecendo? Que morte horrível, né? Como é que vai ser a sua morte? Será uma morte em paz com Deus? Hoje me mandaram um vídeo do nosso irmão Russell Shedd. Está bem idoso, está doente, e ele estava dizendo: olha, é um privilégio sofrer. É um privilégio sofrer, estou pronto para subir. Como vai ser a sua morte? Vai ser a morte dos justos? Ou vai ser uma morte pavorosa? A sua família é podre? Ou está apodrecendo? Ou é uma família saudável? Pense nisso. Vamos orar. Nosso Deus, livra-nos da maldição da casa de Acabe, onde um homem não comprometido com o Senhor se envolve com uma mulher não comprometida com o Senhor. E não há papéis, não há temor do Senhor, não há liderança espiritual, não há respeito pelas pessoas. Há um desejo de poder. Livra-nos de todas essas coisas, Senhor, e faz-nos voltar à simplicidade que há em Cristo, como diz a tua palavra. Que todos os defeitos da casa de Acabe passem longe da nossa casa. Que não haja filhas como Atalia, que não haja filhas do mal, que não hajam filhos do mal, manipuladores, mentirosos, usurpadores de poder, sujos nos seus negócios. Que não haja assassinatos nas nossas descendências, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.